Boa noite. Como cristãos, aprendemos que o nosso corpo é a morada do Espírito Santo. Ele mora em nós. Então precisamos pensar em algumas perguntas. Como temos conservado o nosso corpo, que é templo do Espírito Santo? O que nós temos feito com ele? Aonde você tem levado o seu corpo? Como temos cuidado do nosso corpo? E mais, você que é pai ou você que é mãe, como tem ajudado os seus filhos a cuidarem do corpo deles? Estamos iniciando mais um programa Edificando Famílias pela Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba. E eu convido você a estar conosco, a participar com a gente desse programa e compartilhar nas redes sociais e com seus amigos, para que mais pessoas possam ouvir e ser abençoado com as informações que certamente irão acrescentar em nossas vidas. Lembro você que nós temos um chat, você pode ali conversar com a gente, mandar sugestões, mandar algumas perguntas e possa interagir com o nosso pessoal que está no apoio. E hoje nós temos aqui como uma convidada especial a senhora Márcia Boteon. Ela é nutricionista e vai conversar com a gente num assunto muito importante. Boa noite, Márcia, seja bem-vinda. Boa noite, é um prazer estar aqui, participando do trabalho aqui do Ministério de Famílias, Eu sou nutricionista, faço parte aqui da Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba, trabalho na área de nutrição clínica, com atendimento ambulatorial, já há bastante tempo, pacientes portadores de doenças crônicas, e vim hoje falar um pouquinho aí sobre essa questão da alimentação. É isso aí, e o tema dessa noite é vida plena, vida saudável. O nosso corpo é magnífico em todos os aspectos. Ele é mais complexo que qualquer máquina, que qualquer homem possa construir. Nosso corpo não é um produto de evolução ou de adaptação ao meio. Ele foi planejado e criado pela mente infinitamente sábia de Deus. O nosso corpo deve ser alimentado e deve ser cuidado. O cuidado da saúde física e emocional é uma responsabilidade nossa, como mordomos de Deus. A questão é que muitas pessoas, ou algumas pessoas, não têm a convicção e nem entendem corretamente a mordomia do corpo. Outras, embora saibam que são mordomos, não levam esse assunto muito a sério, não conseguem fazer de forma integral, ou não dão a devida importância também, Acontece que acabam tomando uma atitude mais drástica quando algum problema mais sério ocorre na vida e aí é necessário tentar recuperar o atraso. Em vista dessa situação, Márcia, é possível ter uma mudança de hábito para ter uma vida mais saudável? Sim, é possível. É difícil, é trabalhoso, mas é possível, desde que se tenha aí força de vontade. É possível, sim, uma mudança de hábito que vai gerar uma mudança de vida mesmo. É isso aí. Então, para você que está nos acompanhando, que você possa realmente levar esse assunto muito a sério para você, para o seu esposo ou sua esposa, para a sua família, seus filhos, Então, toda a informação que você ouvir aqui e for pertinente, que você realmente coloque em prática na sua vida e na vida de sua família. Com todo esse ciclo de corona que nós estamos enfrentando atualmente, uma hora está mais aberta, uma hora está mais folgada, uma hora está mais restrita a situação, e na sua ótica assim, profissional, levando pela questão profissional. O estado nutricional das famílias, a preocupação com a alimentação, ela tem sido um ponto melhorado ou tem piorado com toda essa situação da pandemia? Nós tivemos dois cenários, A gente tem até já vários estudos que foram feitos ao longo aí desse um ano para verificar, essa questão da alimentação, dos hábitos de vida das pessoas. E o que nós temos tido de resultado é assim: a gente teve um aumento no consumo dos alimentos mais saudáveis, como frutas, hortaliças, Porque as pessoas estão cozinhando mais em casa, as pessoas estão trabalhando em casa, então muitas têm optado por fazer as refeições em casa, preparar seus alimentos, E acabaram incorporando alguns hábitos saudáveis que não tinham anteriormente, a essa situação aí que nós estamos passando.
Porém, nós também estamos vendo, né, nesses estudos, uma mudança de hábito um pouco mais negativa na faixa etária aí dos 10 aos 19 anos, né? Essa população de adolescentes, eles têm tido um aumento no consumo de doces, de frituras, né, que a gente chama junk foods, né, os alimentos que não são assim tão bons, né? E por quê? Como uma válvula de escape, né, do estresse, a questão de estar em casa, essa mudança tão drástica que a gente teve da rotina, né? Então, o adolescente, o jovem, não está podendo estar com os amigos, não está podendo estar na escola, ter a sua rotina de esportes, de praticar atividade física, de extravasar essa energia. E por essas e outras questões, uma das válvulas acaba sendo a alimentação. Então, existe até um estudo que está sendo feito, acho que é Espanha, Itália, Brasil, Colômbia e Chile, né? Eles investigaram adolescentes nesses 5 países através de um questionário. E aí, até o momento, assim, o que eles levantaram foi, de resultado foi isso, essa alteração negativa na alimentação dos adolescentes. Eles estão consumindo mais frutas e mais vegetais? Estão, porque os pais estão em casa e acaba tendo um maior incentivo, digamos assim. Mas também houve esse aumento aí dos alimentos ultraprocessados, né? E também existe um outro estudo que é da USP. Eles começaram um trabalho de acompanhamento, né? O objetivo desse estudo seria acompanhar 200 mil adultos no decorrer de 10 anos, um estudo bem grande, para levantar ligação entre alimentação e as doenças crônicas não transmissíveis, né? Diabetes, hipertensão. E aí, no meio do estudo, surgiu a pandemia. Então, eles tiveram alguns resultados que estavam relacionados, né? Estão relacionados com essa fase que nós estamos atravessando. E aí eles verificaram também esse cenário, né? Um aumento no consumo de hortaliças, sim, mas também um consumo muito grande, muito aumentado de alimentos ultraprocessados, né? Principalmente pelas camadas, assim, um pouco socialmente, né, falando, um pouco menos abastadas da população. E o que é esse alimento ultraprocessado? São aqueles alimentos cheios de corante, de conservante, são os alimentos congelados que você compra prontos, embutidos, carnes processadas, né? A salsicha, a linguiça. Por quê? Por conta do custo, né? Talvez seja um dos motivos aí para reduzir o custo com a alimentação, acaba se optando por esses alimentos, né? Então, a gente viu também um aumento desse consumo. Isso não é nada positivo, porque se nós pensarmos que os jovens de hoje, essa população aí dos 10 aos 19 anos, que está passando por essa transição alimentar mais negativa, lá na frente serão os nossos adultos portadores das doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, obesidade. Então, fica aí um alerta para os pais, né? Darem uma atenção maior. Eu sei que é difícil, porque é uma fase que está muito dentro de casa, se está muito restrito, mas é preciso cuidar, porque lá na frente nós vamos colher os frutos desses hábitos alimentares ruins que estão sendo incorporados hoje, né? E a segunda pergunta que eu iria fazer para você, ela está bem relacionada com o que você falou na questão dos hábitos alimentares, né? A correta escolha dos alimentos pode contribuir para a manutenção e a recuperação da saúde? Se eu escolher correto o alimento que eu como, né? Você acabou de dizer, a população mais jovem, ela vai sofrer alguns danos mais para frente. Mas se eu optar por escolher alimentos saudáveis e que são bons para mim, isso me ajuda a manter uma saúde melhor e a recuperação em determinados casos? Com certeza, né? As nossas escolhas, elas são determinantes, né? Do que vai vir mais para frente, né? Então, o problema não é o agora, porque eles estão comendo mais fritura, mais doces, mais junk foods agora. O problema vai ser futuramente, né? E pensando na população adulta, que muitas vezes já é portadora de algumas comorbidades, né? Já tem uma resistência à insulina instalada, que é uma situação
que precede ali um quadro de diabetes, já é aquele adulto que está com sobrepeso, que já tem um quadro de uma pressão arterial alterada. Se ele continuar nesse ritmo, fazendo escolhas ruins, a tendência é que você tenha uma piora mais acelerada desses quadros, né? Então, escolhas saudáveis vão conseguir, sim, né, desacelerar a evolução dessas doenças, seja o diabetes, seja a hipertensão, e das comorbidades que vêm junto, né? Então, a gente sempre tem que pensar que uma coisa leva a outra. Então, o adulto que tem sobrepeso, que tem obesidade, ele pode desenvolver o quadro de diabetes, de hipertensão, mas ele também pode desenvolver um quadro de problema osteoarticular, que vai prejudicar a questão da locomoção dele mais adiante, né? Que vai prejudicar o movimento, que vai prejudicar ele de ter autonomia quando chegar lá na fase mais avançada da vida, né? Então, eu trabalhei muito com idoso e, assim, às vezes a pessoa chega para a gente já numa fase da vida mais avançada com um monte de problemas já associados. A gente consegue resolver algumas coisas, ajudar algumas coisas a melhorarem através da alimentação. Mas muitas dessas doenças e dessas comorbidades poderiam ter sido evitadas lá atrás, né? Se as escolhas tivessem sido feitas de uma maneira mais pensada, né? De uma maneira mais saudável. Muitos desses problemas poderiam ter sido evitados, sim, né? Então, ninguém envelhece doente porque envelheceu, né? Envelhece porque as escolhas ao longo da vida foram levando, né, para aquele quadro. Tá? Uma outra pergunta, assim, existe vários tabus nessa área, né, da saúde, uma alimentação saudável, né? Um deles é assim, para eu ter uma alimentação saudável, eu preciso ter dinheiro, porque os ingredientes são caros para preparar um prato. O que você poderia dizer? Será que isso é verdade? Se nós olharmos, né, o hábito de alimentação dos nossos antepassados, dos nossos avós, né, das pessoas mais idosas, e que tiveram uma vida longeva e envelheceram com saúde, a gente vai ver que eles não eram aqueles que iam para o supermercado e enchiam o carrinho dos alimentos mais caros, né? Não, eles eram aqueles que faziam muitas vezes os seus próprios alimentos em casa, preparavam, então faziam o seu pão em casa, sem aditivo químico, preparavam os seus doces caseiros, ali à base de abóbora, de frutas da estação, então você não precisa usar tanto açúcar, consumiam aquilo que a terra produzia, no tempo que a terra produzia, né? Então as frutas de estação, os vegetais de estação, eram os hábitos de vida, né, dos nossos antepassados. Se a gente trouxer isso para o hoje, também a gente pode tirar daí alguma lição. Não é tão difícil, financeiramente falando, você ter hábitos alimentares saudáveis, né? Se você levar em conta que quando nós vivemos num país muito abençoado, né, em termos de variedade de vegetais, de frutas, de hortaliças. Então, se a gente procurar pequenas coisas, por exemplo, dar a preferência para os alimentos de estação. Você vai ter alimentos com um preço muito mais acessível, um valor nutricional muito melhor, porque a gente sabe que aquela fruta que é colhida na estação dela, ela tem um valor nutricional muito mais rico do que aquela fruta. Não é estação, mas eles trabalham para que aquele alimento, né, frutifique, dê força. Então, a carga de agrotóxicos vai ser muito maior, né? Então, se a gente passar a ter esse olhar de consumir alimentos de época, isso já ajuda bastante financeiramente e nutricionalmente falando, né? Porque, como eu disse, nós temos uma variedade muito grande. O problema é que as pessoas elas estão muito condicionadas a determinados alimentos e só comem aqueles alimentos, né? Só consomem aquela hortaliça X porque é a que eu conheço.
não se dão, não correm o risco de experimentar novos alimentos, de conhecer novos sabores, né? Então, é possível, sim, a gente ter uma alimentação saudável, né? Por um custo nada exorbitante, né? É uma coisa que a gente procura incentivar quando é possível, a pessoa plantar alguma coisa, às vezes a pessoa tem um pedacinho de terra ali, então fazer uma floreira, plantar seus temperos, plantar suas hortaliças, porque você consegue consumir um alimento livre de agrotóxicos, né? Um alimento mais saudável, e isso leva você a diminuir custo, né? Na sua alimentação, sim, tá? Então, dá para ser saudável sem ser exageradamente caro. Você tem assim, alguma sugestão para montar esse cardápio a baixo custo para as pessoas que estão em casa? Então, como eu falei, a questão de procurar os alimentos de época, né? Uma coisa que ajuda bastante é você usar técnicas culinárias, por exemplo, o congelamento. É uma coisa que as pessoas exploram muito pouco ainda, né? Então, muitos dos vegetais, eles podem ser congelados. Mas vai perder valor nutricional. Mas as perdas são pequenas, dá para a gente consumir um alimento bom, né? Então, é a época de determinada hortaliça, ela está barata, eu tenho muito no mercado. Ok, então a gente compra, higieniza, né? Faz todo o processo e congela esse vegetal. Porque a gente consegue ter ele por mais tempo ali na geladeira, mais acessível, né? A questão da proteína animal, a gente tem muito essa cultura de que tem que consumir a carne vermelha, né? No almoço, no jantar. Não necessariamente, a gente pode substituir algumas refeições por proteína vegetal. Então, a gente tem aí o grão de bico, as leguminosas em geral, que são fontes proteicas, lentilha, ervilha. Existem várias preparações que a gente pode fazer com essas leguminosas, incorporar na alimentação como fonte proteica, né? Na forma de hambúrguer, na forma de cremes, né? Então, dá para a gente ter essa variedade aí, não ficar só na proteína animal, né? E aumentar o consumo mesmo dos alimentos de verdade que a gente fala, né? Evitar os ultraprocessados, evitar aquilo que já vem pronto, cheio de corante, cheio de... que, se você for ver, às vezes é um pouco mais barato, um pouco mais acessível, mas você consegue substituir por opções mais saudáveis, sim. Esse processo do congelamento, você teria assim um canal, alguma coisa para que você está ensinando? Que eu sei que você está trabalhando com isso agora, você está iniciando esse novo trabalho, né? Eu tenho o meu Instagram, né? Eu não tenho ainda nenhum vídeo voltado para essa parte da culinária, mas eu respondo lá as perguntas. Então, vocês podem estar acessando Nutrimárcia Boteon. E aí eu vou estar respondendo, vou te direcionar, né? Mas, basicamente, os vegetais você tem que higienizar, lavar bem, dependendo do vegetal, a gente põe uma solução para colorar, né? 1 litro de água, uma colher de água sanitária ou 10 gotinhas de hipoclorito. Deixa ali 10 minutos, depois enxágua em água corrente, né? Retira a umidade, deixa ele escorrer bem. E aí, dependendo do vegetal, a gente faz o processo de branqueamento, né? Dá um choque térmico nele, põe na água fervendo, depois põe na água gelada e em seguida você congela, tá? Isso varia, porque tem alguns vegetais que tem muita água, não dá certo congelar, porque quando for descongelar, ele vai estar com as características dele alteradas e aí não fica bom para o consumo, tá? Mas uma boa parte dos vegetais dá para fazer esse processo, sim. E hoje em dia tem inúmeros canais aí no YouTube que ensinam esses processos, é uma questão de estar procurando, tá? Márcia, muitas famílias, na verdade, pela correria do dia a dia, acúmulo de atividade, às vezes pela facilidade também que se tem, elas optam pelo fast food, né? A comida rápida ali. Quais implicações que isso vai trazer para aquela família que habitualmente recorre a esse recurso? Então, a questão do fast food mais uma vez, a gente cai mais uma vez na mesma coisa, a questão da escolha, né? Que alimento a gente vai escolher pedir, né? Então, eu entendo que muitas vezes é uma opção que né, não dá para preparar o alimento ali naquele momento, por N motivos, chegou tarde,
ou não tem, não deu para ir ao supermercado, enfim. É uma opção boa, mas a gente tem que buscar o tipo de alimento, né? Então, sempre que possível, dá preferência para aqueles alimentos que não sejam fritos, que sejam alimentos mais naturais possíveis, né? Que acompanhem um vegetal, uma salada, evitar o fast food que agrega só o carboidrato ali, né? É a massa. A gente come carboidrato demais. A farinha branca, ela faz parte do nosso dia, assim. Se nós formos olhar, é farinha branca no café da manhã, na forma de pão francês, né? No almoço ali, às vezes na forma de um bolinho. No lanche da tarde, é um bolinho no chá da tarde. No jantar, se foi um fast food, é uma esfirra, é uma pizza. Então, só muda o formato, mas é o mesmo alimento, né? Então, procurar variar, sair um pouco dessa coisa da massa, da farinha branca, e dar preferência para os alimentos mais naturais mesmo, né? Que contemplem mais vegetais, optar por um suco natural ao invés de um refrigerante, né? Ou, na falta vai a água, que é muito mais interessante do que o refrigerante. Então, na verdade, a questão do fast food está muito mais na escolha, naquilo que a gente acaba escolhendo pedir, né? É o que pega mais. E assim, existe algum segredo para a pessoa ter uma vida saudável, Márcia? Tem algum segredo ou não? Sim, né? Eu acho que são vários pilares, né, que nós temos aí para poder pensar numa vida saudável, né? A gente tem que pensar no pilar atividade física, que é um pilar importantíssimo, é um pilar até relacionado com a questão da imunidade. A gente já sabe, hoje tem vários estudos mostrando isso, que a atividade física ela leva a uma melhora do nosso estado imunológico, né? A ativação de diversos fatores da nossa imunidade estão relacionados com a atividade física, né? Então, não adianta comer bem, ter uma alimentação saudável e não se exercitar, ser uma pessoa sedentária. O nosso corpo ele não foi feito para ficar parado, né? Se nós olharmos, voltando mais uma vez nos idosos, né? Nos idosos longevos, existem alguns territórios aí no mundo onde nós temos aqueles idosos centenários, né? Que você tem uma população maior desses centenários. E aí tem estudos, lógico, que já foram feitos, pesquisadores que foram lá ver por que essas pessoas vivem mais e vivem bem, né? Passam dos 100 anos com autonomia, né? Autonomia de vida, de poder viver sozinho, fazer as suas coisas, suas atividades cotidianas. E aí, qual que é a conclusão que se chega? Que essas pessoas elas têm atividade física como uma coisa natural, né, no dia a dia delas. Não é que elas vão para a academia, que elas se exercitam de uma forma artificial, digamos assim, mas faz parte da vida delas. Então, elas caminham muito, elas não fazem as coisas de carro, elas vão à igreja a pé, elas vão visitar os amigos a pé, elas vão lá mexer na terra, na plantação, a pé. Então, elas estão o tempo todo se exercitando, né? E isso faz muita diferença, porque é uma atividade física ao longo da vida, né? Então, isso é uma coisa que a gente pode trazer como lição. Um segundo pilar é a questão da alimentação, que é isso que nós estamos conversando aqui hoje, né? As nossas escolhas, aquilo que a gente faz no decorrer da nossa vida em relação à alimentação, isso vai nos trazer aí as consequências, que podem ser boas ou ruins, né? Dependem das nossas escolhas. Um terceiro pilar também que é importantíssimo e que muitas vezes a gente deixa passar é a questão do sono, dormir bem, né? É a questão do dormir cedo, acordar cedo, ter uma rotina de sono, que é uma coisa que muitas vezes nós não conseguimos ter, principalmente nós que vivemos no meio mais urbano, né, que temos uma vida mais corrida, e agora a gente tem visto muito isso, as pessoas estão trabalhando em casa.
Então, às vezes esquecem e extrapolam o horário na frente do computador, vão até mais tarde. E isso é péssimo, porque essa luz azul que a gente fica olhando para ela o tempo todo, ela vai estimulando, não deixa a gente desligar, e aí o nosso sono acaba sendo prejudicado, né? Então, é aquele sono picado que a pessoa acorda várias vezes à noite e demora de conseguir dormir, ou é aquele sono que não é um sono efetivo, a pessoa dorme, mas acorda cansada, né? Parece que acordou e não descansou, o corpo não relaxou, porque a mente está trabalhando, né? Então, o pilar sono, ele é importantíssimo para a gente ter uma vida saudável, né? Ele está relacionado com toda a parte de metabolismo, das funções hormonais do nosso corpo, né? É uma série de cascatas aí de hormônios que acontecem durante o nosso período de sono. Então, é muito importante, né? Então, são vários pilares aí, mas basicamente atividade física, alimentação e sono, né? Seriam os 3 pilares para que a gente pudesse ter uma boa qualidade de vida, uma vida saudável, né? Uma perguntinha assim que surgiu, eu estava aqui pensando, né? Tem essa questão da atividade física, que tem pessoas ali que gosta, que pratica, não tem dificuldade nenhuma em praticar, né? Até acho que por excesso, não sai da academia, de manhã, à tarde e à noite. E além disso, ainda toma esses produtos para músculo, massa, né? E isso que prejudica, assim, a gente percebe que isso é prejudicial à saúde, né? Que mal isso faz, porque assim, como nós temos filhas atletas, né? Assim, a gente ouve muito nesse meio de atletas esses tipos de massa para, né, músculo fortalecer. Que conselho você dá para essas pessoas que acabam usando em excesso e às vezes até mesmo usando fora da idade adequada? Às vezes os pais são de academia e acabam dando isso para os filhos. Essa questão, atividade física, sim, o nosso corpo ele tem um limite, né? E tudo em excesso que extrapola esse limite pode trazer malefícios, né? O sedentarismo é ruim e vai trazer uma condição ruim para o corpo, com certeza. Mas o excesso de atividade física, a sobrecarga, também vai gerar danos, né? Tanto a gente percebe isso, que os atletas de alta performance, os atletas mesmo que competem, a vida profissional deles ali não é uma vida muito longa, né? É um período mais curto, porque o desgaste é muito grande, o desgaste de articulação, né? o desgaste muscular, enfim, tem-se um preço a pagar. Então, tem que ter um equilíbrio, né? Nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Então, essa questão de treinar em exagero precisa ser vista também o que isso está trazendo de dano ao corpo dessa pessoa, né? Durante um período o corpo aguenta, mas vai chegar uma hora que ele vai começar a cobrar, né? São as dores, rompimento de ligamento, de tendão, são vários problemas aí que podem surgir, né? Com relação à ingestão desses produtos, existem vários tipos, né? Se a gente for analisar hoje no mercado, nós temos aqueles alimentos que são os suplementos, que a gente chama, que são alimentos que vão fornecer proteína, que vão fornecer energia para o corpo. Quando você tem um atleta que ele treina por um período longo, ele compete, muitas vezes só a alimentação não é suficiente para fornecer tudo aquilo que ele precisa, né? Em termos de proteína, de caloria. Então, às vezes, a gente precisa, sim, fazer uso das suplementações como uma maneira de agregar aí, o que falta, né? Porque também, se ele ficar só em déficit, ele não consegue ter o rendimento que ele precisa. Então, existem produtos que são benéficos, tá? Nós temos produtos que são muito estudados, que já são seguros, que a gente sabe que tem um uso seguro, que podem ser utilizados, sim. Porém, existe faixa etária, né?
mínima para você começar a fazer uso desses suplementos. Então, a gente tem aí, por exemplo, o Whey Protein, que é meio febre, né? Todo mundo quer tomar Whey Protein. Começou a caminhar no parque um dia na semana, já quer tomar Whey Protein. Não é bem assim, né? Você tem que ver a real necessidade desse suplemento. O que você está ingerindo pela alimentação realmente não está sendo suficiente? Opa, vamos fazer o uso, vamos procurar um profissional, né, da área de nutrição, específico em esporte, para te orientar melhor, e aí sim a gente vai fazer o uso desse produto. Agora, se eu consigo alcançar a minha necessidade com alimentação, não há necessidade do uso desses suplementos, né? Isso eu estou falando daquele atleta amador, que treina 3 vezes na semana, vai lá, faz um treino simples de 1 hora e meia. Muitas vezes só com alimentação é suficiente. E esse é o grande problema. Muitas vezes as pessoas elas não querem cuidar da alimentação e querem que o suplemento faça um milagre, né? Então, é o contrário. Na verdade, o suplemento ele é a cereja do bolo, tá? O alimento é que tem que fazer a diferença. Então, tem que rever todo o hábito alimentar desse atleta, desse praticante de atividade física, né? Consertar aquilo que não está certo, não está correto. E aí, sim, se houver necessidade, a gente faz uso da suplementação, tá? Mas existem casos pontuais. Tá? E aí existem aqueles outros produtos que aí já são, que são os anabolizantes, que aí já entra numa outra classe, que são produtos proibidos, né? O comércio, o uso, quem usa de uma maneira indiscriminada, e aí já cai numa outra discussão, que aí já é medicamento, já é um outro tipo de droga. Mas falando de suplemento, né, de nutrição, o caminho é esse. Veja primeiro a dieta, veja primeiro o que está comendo, quanto está comendo, os horários que está se alimentando, e aí a gente vê a necessidade ou não desse suplemento. Por isso que eu acho que é importante esse apoio, né, de um profissional, né, nessa área nutricional. Você poderia deixar alguma dica nessa área e depois nós vamos partir para uma perguntinha aqui do chat. Você prefere a pergunta? Pode ser? A Deusa está perguntando assim, ó, Márcia, eu descobri recentemente que meu filho, o Nunu, de 9 anos, tem preferências de legumes e hortaliças do que a carne. Ele pratica esportes diariamente. É necessário consumir a carne? Então, a criança nessa faixa etária é uma faixa uma faixa de idade que ela está num desenvolvimento, um crescimento celular, né, muito acelerado, porque ela está crescendo músculo, está crescendo osso, está formando uma série de coisas aí nesse organismo. Então, a necessidade proteica é alta, tá? Não dá para a gente manter essa criança sem uma fonte de proteína adequada, né? O que a gente pode tentar a criança não gosta da carne vermelha, vamos tentar carne branca, vamos tentar o ovo, que é uma ótima fonte de proteína, uma ótima fonte de ferro, de vitamina A, de micronutrientes. Então, foi um alimento tão, coitado, espizinhado há um tempo atrás, que o ovo é ruim. Não, o ovo é um alimento excelente. Tá? E é uma ótima fonte de proteína, tá? Então, existe maneira de você, às vezes, mudar a forma de preparo dessa fonte de proteína. E as proteínas vegetais, como eu falei, né? Que são as leguminosas, que também vão estar dando um aporte proteico aí no dia a dia e vão ajudar, né? Então, os feijões, o grão de bico, a lentilha, a ervilha, a soja a gente não gosta de indicar muito, porque a nossa soja ela é transgênica, ela tem uma série de agrotóxicos que são usados e a gente sabe que, infelizmente, a carga é muito alta, tá? Mas também é uma fonte proteica, tá? Então, tentar incorporar as leguminosas, então, numa quantidade maior no dia a dia, já que a criança não gosta muito da carne, né? E tentar negociar com essa criança. Olha, então vamos comer pelo menos no almoço, ou pelo menos no jantar, uma refeição do dia, tá?
Mas a gente precisa sim se preocupar com essa questão da proteína nessa faixa etária. Só uma dica, eu não sei se de repente você pode ajudar com alguma dica a questão da alimentação. A Ana Borba está dizendo que ela é dependente da medicação Rivotril há mais de 20 anos, né? Que ela não consegue dormir sem a medicação, né? E assim, ela já tentou algumas coisas e não conseguiu. E o médico, toda vez que ela vai ao médico, o médico sempre aumenta a dosagem. Você teria alguma dica, assim, que poderia, de repente, auxiliar ela a diminuir, pelo menos, a quantidade? Então, Ana, são vários fatores que precisam ser analisados. Eu não tenho como te dar algo fechado sem conhecer todo o seu histórico aqui. Seria até irresponsabilidade minha, tá? Mas existem alimentos que auxiliam no sono, existem chás, existem algumas terapias alternativas, né? Aromaterapia, algumas coisas que a gente pode utilizar para ajudar, sim, tá? Mas a gente precisa ver todo o contexto do porquê desse sono ruim, tá? Pode ter a ver com a alimentação, pode ter a ver com a sua rotina, né? Existe uma coisa importante que a gente chama hoje de higiene do sono, que é a questão de desligar os aparelhos eletrônicos, né, a partir de um certo horário, a luz tem que diminuir a intensidade, tem todo um trabalho que você tem que fazer para ajudar nessa questão do sono. E associado a isso, nós temos chás, né? Então a gente tem várias ervas aí que a gente já conhece, o mulungu, o passiflora, que é a folha do maracujá, os chás melissa. Tem uma série de chás que a gente indica fazer uso para ajudar. Existem alguns alimentos que a gente sabe que tem uma substância que é a fitomelatonina, né? A melatonina é o nosso hormônio do sono, que ajuda a gente a dormir. E aí tem alguns vegetais que têm uma forma, assim, uma forma vegetal, digamos assim, desse hormônio. Então, a aveia, o kiwi, são ricos, né, nessa substância. Então, o que a gente fala? Para consumir isso antes de dormir. Então, o suco do kiwi, ou consumir a fruta, consumir a aveia, tá? Então, existem alguns alimentos que vão auxiliar, sim, né, você fazer o consumo deles antes de dormir, tá, Ana? Depois, se você quiser, entra lá no meu Instagram, me manda uma mensagem, a gente vai conversando e aí eu consigo te ajudar de uma maneira mais pontual, tá bom? Está surgindo outras perguntas aqui no chat, aí eu vou pedir para o pessoal... a gente vai estar anotando quem está fazendo e depois a Márcia vai estar respondendo, porque o nosso tempo está bem, né, bem justinho, então a gente precisa estar caminhando para a gente poder finalizar. Pode ser? Tá bom? Pergunta. Qual é a importância em buscar esse apoio profissional na nutrição? Então, como a gente conversou aqui no decorrer desses 40 minutos, né? Quando a gente pensa em mudar hábitos, melhorar a alimentação, a gente está buscando o quê? Uma melhora de qualidade de vida, a gente está buscando saúde, né? E qualquer coisa que você precise fazer na vida, qualquer coisa vai ser muito mais fácil se você tiver saúde, né? Então, buscar o apoio, principalmente se você já tem alguma doença ou alguma situação muito próxima, muito relacionada à questão da alimentação, vai te ajudar nesse sentido, de ter mais saúde, né? E o apoio do profissional ajuda bastante. A orientação, exatamente, né? Exatamente, né? Porque hoje a gente tem muita informação cruzada, né? Nós temos muita informação errada. A mídia, ela é boa para divulgar as coisas, nós temos as redes sociais, é legal, mas nós temos muita informação ruim, né? Na rede. Então, a gente tem que tomar muito cuidado e triar muito bem aquilo que a gente lê e aquilo que a gente acata, né? Porque muitas vezes não é porque a pessoa falou, escreveu, colocou ali que é verdade. Então precisa ir atrás, procurar, investigar, ver se realmente foi um profissional da área que falou aquilo, um profissional sério, antes de você sair seguindo aí qualquer conduta. Muito bem, Márcia. Nós abordamos muitos assuntos aqui referente ao cuidado com o corpo. Mas nós queremos também falar isso à luz da palavra de Deus. O que a Bíblia diz a respeito do cuidado com o corpo?
Então, o primeiro que eu queria falar aqui rapidamente, o nosso corpo, ele foi criado por Deus. Em Salmos, no capítulo 139, versículo 13 e 14, diz assim: Tu formaste o meu interior e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te agradeço por me teres feito de modo tão extraordinário. Tuas obras são maravilhosas, e disso eu sei muito bem. O nosso corpo foi criado por Deus e reflete a glória de Deus. O Dr. Marshall Nirenberg, Prêmio Nobel de Biologia, diz que há em nosso corpo 60 trilhões de células vivas e em cada uma delas há 1,60 m de fita de DNA. Se esticarmos a fita de DNA do nosso corpo, teremos 102 trilhões de metros, ou seja, 102 bilhões de quilômetros de fita de DNA, onde estão gravados e computadorizados todos os nossos dados genéticos, desde a cor dos nossos olhos, a cor da nossa pele e também o nosso temperamento e as nossas emoções. Somos a obra-prima de Deus. Ele nos criou e nos formou de forma assombrosamente maravilhosa. O segundo ponto que eu gostaria de falar para a gente aqui é que o nosso corpo deve glorificar a Deus. Em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 20, diz assim: Pois foram comprados por alto preço, portanto, honre a Deus com o seu corpo. Nós fomos remidos pelo sangue de Cristo e comprados por alto preço. Não temos mais o direito de fazermos o que quisermos com o nosso corpo, nem levarmos ele a praticar o pecado. O nosso corpo não é destinado à impureza, mas à santificação. Devemos comer, beber e fazer qualquer outra coisa para glorificar a Deus com o nosso corpo. E também um outro ponto que diz assim, que o nosso corpo é a habitação de Deus. 1 Coríntios 6, 19, 20, né? 20, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Vocês não sabem que seu corpo é templo do Espírito Santo que habita em vocês? Ele lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos. Então, o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Fomos feitos morados do Altíssimo. Deus, o Espírito Santo, habita em nós plenamente. Nosso corpo é santo, é o santo dos santos, onde a glória de Deus, ela reside. Levaremos conosco a glória de Deus aonde estivermos, pois Ele habita em nós. Então, resumindo isso, primeiro devemos cuidar do nosso corpo como mordomos fiéis. Nós somos mordomos, devemos cuidar dele de forma fiel à Tua palavra. O nosso corpo deve ser alimentado, deve ser cuidado. O cuidado da saúde física e da saúde emocional é uma responsabilidade de nós como mordomos. Segunda informação importante, devemos compreender que se formos mordomos infiéis, nós seremos as próprias vítimas. Como a Márcia disse aqui, né? Nós iremos colher. Muitas pessoas destroem o corpo comendo muito ou comendo mal ou se intoxicando. Os mordomos infiéis que maltratam o corpo serão suas próprias vítimas e colherão frutos amargos de sua semeadura insensata. Então, preste atenção. Em 1 Coríntios, no capítulo 3, versículo 16 e 17, só voltar aqui, que ele saiu da tela, aqui. Não sabeis que sois santuário de Deus, que habita o seu Espírito... não sabeis que sois santuário de Deus e que seu Espírito habita em vós? Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Então, pense nisso. Nós devemos cuidar do nosso corpo como mordomos fiéis que somos de Deus. Queremos agora agradecer a presença da Márcia, que esteve com a gente. Márcia, muito obrigado por estar com a gente. Suas informações são muito importantes, foram muito relevantes e com certeza veio ajudar que pessoas possam realmente ter uma mudança de atitude. Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade e, como eu disse, estou à disposição. Se alguém precisar de alguma informação, alguma coisa mais pontual, pode estar me procurando lá pelo Instagram. Você tem um número de WhatsApp, alguma coisa? Sim, é 199-9619-0007.
Tá? Então, você pode estar me mandando mensagem por WhatsApp ou pelo Instagram, Nutrimarcia Boteon. Muito bem, obrigado, Márcia, mais uma vez. Eu peço a você que assistiu o nosso programa que compartilhe com seus amigos, compartilhe com aquela pessoa que fala que, olha, as informações foram interessantes, vou compartilhar com você. Então compartilhe, leve essa informação adiante. Também te peço que você possa se inscrever no canal da Igreja do Nazareno Central de Indaiatuba, você ative o sininho para que você receba as notificações de todos os programas. E antes de você ir embora, claro, nós queremos orar para que Deus possa estar abençoando as nossas vidas. Senhor Deus, nós louvamos ao Senhor por mais uma vez estarmos aqui, Pai, trazendo a mensagem que vem de Ti, a palavra que vem edificar as nossas vidas e trazer transformações nos nossos corações. Agradecemos por o Senhor ter cuidado de nós. E eu peço a Ti, Pai, abençoa cada lar, cada família, cada pessoa que tem nos acompanhado, que as Tuas bênçãos, que o Teu amor e a Tua paz seja presente dentro de cada casa. Obrigado, meu Senhor, mais uma vez pelo cuidado que o Senhor tem sobre cada um de nós. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém.